Nós faremos nessa noite nossa leitura em Gálatas capítulo 2, no versículo 15 até o verso 21, estarei falando especialmente sobre os versos 16 e 21. Lendo então a palavra de Deus, Gálatas capítulo 2, verso 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essa passagem da Escritura é, claro, o desenvolvimento do argumento do apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, combatendo a heresia judaizante, que ensinava a salvação pelas obras da lei, ensinava a salvação por obras. E o apóstolo Paulo, ao longo dessa epístola, refuta essa doutrina. Nesse ponto, ele tem algumas declarações cruciais. Ele fala sobre a nossa relação com a lei. Ele diz, por exemplo, no verso 19, que mediante a própria lei, ele morreu para a lei. Ele está crucificado com Cristo, já não vive mais, mas é Cristo que vive nele. E ele também diz que nós, uma vez somos salvos em Cristo, mediante a fé, nós não estamos abertos a uma vida de pecado, nós não voltamos a isso e consideramos isso como aceitável. Mas o cerne do que ele está dizendo se encontra nos versos 16 e a conclusão dessa passagem no verso 21. Leia, portanto, novamente comigo o que diz aqui o verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O apóstolo Paulo, então, está refletindo a mensagem do Evangelho aqui. E a mensagem do Evangelho é que a salvação está em Jesus Cristo. E a salvação é concedida a todos os que creem. Nós somos justificados pela fé. E Paulo, escrevendo a cristãos, diz: fomos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. E ele então diz sobre as obras da lei, que na verdade, se obras da lei fosse uma possibilidade para a salvação, se houvesse um caminho de salvação que fosse através da obediência à lei de Deus, não seria necessário Cristo morrer. Era apenas você ser bom o suficiente, bom o bastante, de modo que ele então diz: se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É uma conclusão necessária, não teria outra coisa para se concluir. Para que Jesus Cristo morrer? Agora você sabe que a morte de Jesus Cristo é, na verdade, um elemento central da mensagem bíblica. Ele veio a este mundo para morrer, e a vinda de Cristo é o ápice da história bíblica, de tudo aquilo que Deus preparou no Antigo Testamento para a vinda do Messias, para que então ele viesse e morresse, ressuscitasse, e então fosse assunto ao céu, para então aguardar o momento em que ele voltará. Agora, a Bíblia nos revela que existem dois destinos eternos e que cada indivíduo que caminha nesse mundo está caminhando para um desses dois destinos. Enquanto a maioria das pessoas ignora essa realidade, a verdade que Jesus nos assegura é que diariamente milhares de pessoas estão partindo deste mundo para a eternidade despreparadas e indo para o inferno. Existem também pessoas que são salvas e estão partindo deste mundo para o encontro do Senhor Jesus Cristo, numa condição de bênção, de bem-aventurança. Mas, na verdade, Jesus Cristo disse que é largo o caminho que conduz para a perdição,
São muitos que vão por esse caminho, mas que estreito o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Então, a realidade que Cristo nos fala, quando Ele nos diz dessas verdades eternas, é uma realidade muito séria, é uma coisa muito solene. E nós percebemos que a maioria das pessoas sequer se preocupa com isso, não se dá conta da urgência que isso é. E nós entendemos pela Bíblia que a salvação de um indivíduo é para aquela pessoa a coisa mais urgente e mais necessária. Uma pessoa que ainda não tem a salvação em Jesus Cristo está apenas a um passo de uma eternidade sob condenação de Deus, sendo banida da face do Senhor e das bênçãos de Deus. Mas a mensagem da Bíblia e a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação. E é por isso que existe a Bíblia, e é por isso que existe o Evangelho. Foi por isso também que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para salvar o seu povo do pecado. E semana passada nós falamos sobre a salvação que Deus oferece gratuitamente em Cristo. E Ele oferece tão somente para a pessoa que coloca em Cristo a sua esperança. Nós vimos isso prefigurado na serpente de bronze no deserto, naquele episódio, no capítulo 21 de Números. E nós percebemos que no próprio Velho Testamento, a mensagem dos livros de Moisés, dos primeiros livros da Bíblia, enfatizam essa salvação de graça, apontando já para Jesus. Você então encontra esses elementos ali. E um entendimento errado, mas muito comum das pessoas, é acreditar que, pela lei, as pessoas conseguem alcançar a sua própria salvação. As pessoas raciocinam muitas vezes assim: bem, Deus deu a lei, não é? Então, Ele deu a lei para que, guardando a lei, o ser humano tivesse a sua salvação. Isso é um raciocínio errado. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia é muito clara sobre isso. E não somente no Novo Testamento, no Velho Testamento também. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 4, faz essa longa explicação de como não existe novidade nessa mensagem no Novo Testamento. Então ele remete nossa memória às coisas que a Bíblia fala do Velho Testamento. Ele diz, por exemplo, qual foi o caso de Abraão? Abraão foi justificado por obras? Foi? E ele diz, ora, se fosse esse o caso, ele teria de que se gloriar, ele teria de que se gabar, ele poderia se vangloriar de que, afinal de contas, ele fez algo pelo qual agora ele foi recompensado com vida eterna. Mas o apóstolo Paulo diz, na verdade não é assim. Ele não tem de que se gloriar, pois que diz a Escritura, e citando o livro de Gênesis, ele diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, Abraão não teve justiça própria decorrente das obras. Abraão recebeu uma justiça externa, que lhe foi imputada mediante a fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele argumenta, quando uma pessoa trabalha, quando uma pessoa faz por onde, a pessoa então merece alguma coisa, então não é graça, é salário. E se não desse para a pessoa essa bênção a qual ela está reivindicando pelas suas obras, seria na verdade uma questão de injustiça, seria o mérito da pessoa receber a salvação. E então ele descarta isso como um método de salvação. E ele demonstra também como Davi reconhece que a sua salvação não vinha de suas obras, e Davi reconhece que a salvação é independentemente de obras, como ele diz no Salmo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Agora, veja só que coisa impressionante. Quem é, conforme Davi, o bem-aventurado? Quem é? É aquele que não peca? Não, é o pecador. Bem-aventurado aquele cujos pecados são perdoados, cujas iniquidades são perdoadas e pecados são cobertos. Ou seja, bem-aventurado é aquela pessoa que sim é pecadora, mas o seu pecado é coberto. E coberto, nós sabemos, pelo sangue de Cristo. Suas iniquidades são perdoadas. Não é que ela é uma pessoa que viveu acima da culpa. Não, é uma pessoa pecadora. E, no entanto, é uma pessoa a quem o Senhor jamais imputará pecado. E olha que coisa maravilhosa. Jamais imputar pecado. Já pensou o que é chegar perante Deus em juízo e saber, eu tenho culpa,
eu tenho pecado, e Deus não lançar na nossa conta nenhum desses pecados? Ora, é assim que funciona a salvação no Velho Testamento, e é assim que funciona a salvação no Novo Testamento, e é assim que funciona a salvação em qualquer época, e só assim. A Bíblia nos fala que a salvação nunca é pelas obras, nunca é pelo mérito. Então, aqui em Gálatas, capítulo 2, verso 16, eu quero mostrar como essa é a ênfase central do que Paulo está dizendo aqui. Ele está martelando realmente essa mensagem quando ele escreve aos Gálatas. No verso 16 ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Veja, o homem não é justificado por obras da lei. Não é por aí, não é assim. O que seriam obras da lei? Obras da lei são aquelas coisas que a lei de Deus ordena que façamos, as coisas que a lei de Deus proíbe que façamos, e observar essas coisas. Então, toda vez, por exemplo, que uma pessoa é tentada a dar falso testemunho, mas ela reconhece, mas Deus diz para não dar falso testemunho, então ela não faz isso. Ela está praticando o quê? Uma obra da lei. Está vendo? Obra da lei é qualquer coisa em que uma pessoa está buscando obedecer às leis de Deus. Mas Paulo diz: o homem não é justificado por obras da lei. Agora, esse é um pensamento que tantas pessoas têm. As pessoas pensam: a salvação acontece assim. Você faz por onde? Você tem que merecer. Você obedece a Deus, Deus vai ver o seu esforço e Deus vai te recompensar. Agora, isso é o contrário do Evangelho. E, na verdade, é totalmente impossível que uma pessoa seja salva enquanto ela não renuncia a essa mentalidade. E isso é um entendimento errado da lei de Deus. O apóstolo Paulo, então, nos mostra como uma pessoa não é salva, como uma pessoa não é justificada. Ele conclui o verso 16 com essa declaração: pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Ninguém. De vez em quando alguém vê algo sobre a vida de uma pessoa e pensa: que pessoa religiosa, dedicada, abnegada, até mesmo uma pessoa de grande sacrifício. E a pessoa pensa assim: ah, eu acho que deve ter um lugarzinho no céu para uma pessoa que vive assim, não é? Não, não tem um lugar no céu para uma pessoa que vive assim. Uma pessoa que vive assim merece a condenação eterna. A realidade é essa. Não existe uma pessoa. Veja o que o apóstolo Paulo diz: pois por obras da lei ninguém será justificado. Qualquer pessoa que pensa: ah, mas aquela pessoa ali, ela está se iludindo. Qualquer pessoa que pense: ah, talvez eu, está se iludindo. Mas alguém então vai levantar a seguinte pergunta: ora, se é assim, se a lei não serve para ninguém ser salvo pela lei, então para que Deus deu a lei? Dar a lei e a lei não funciona? Não, a lei funciona, mas a lei não tinha esse objetivo, não é essa a função da lei. E qual é então a função da lei? Por que Deus deu a lei, se a lei não serve como meio de salvação? Na verdade, há mais que um motivo, mas para aquela pessoa que ainda não tem a salvação em Cristo Jesus, aquela pessoa que está na sua condição natural, assim como nós estamos quando nascemos deste mundo com o coração de pedra, longe de Deus. A lei de Deus tem sua primeira e primordial função: fazer com que a pessoa entenda a sua própria necessidade de salvação. A lei confronta a pessoa com o padrão de Deus e revela para a pessoa o fato que ela é pecadora e que ela é indigna, que ela não tem condições de merecer a salvação. E se a pessoa lê a lei de Deus e medita sobre a lei de Deus, o que a pessoa vai necessariamente concluir é: realmente, eu não sou bom o bastante. Eu não tenho condições para ser salvo pelo meu mérito. Veja o verso 16 aqui em Gálatas 2. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre a perspectiva de cristãos. Ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também nós temos crido em Cristo Jesus. Sabendo que não podemos nos salvar pela lei, nós cremos em Jesus. Mas como que chegamos a saber que nós não podemos ser justificados por obras? Ora, é a própria lei que nos mostra isso. Quando a lei faz o seu papel de nos mostrar o quanto nós somos culpados, então ela abre nossos olhos para enxergarmos
que nós não podemos nos salvar por nossas próprias obras. Mas uma vez que uma pessoa entenda isso, ela está preparada para entender a sua necessidade de Cristo. É assim que a lei nos conduz a Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo. Existem muitíssimas pessoas que acham que não precisam de Jesus. E às vezes alguém está tentando evangelizar uma pessoa, falar com uma pessoa de Jesus, e a pessoa está ali no fundo de sua cabeça pensando assim: eu não preciso desse negócio. Para que eu preciso disso? Essa é uma pessoa que não entende a lei de Deus e que não entende a sua culpa. Por que você precisa de Jesus? Não é que você precisa de Jesus para você ser mais feliz. Não é isso. Não é que você precisa de Jesus porque assim você vai vencer os problemas da vida. Não, existe uma coisa muito mais séria do que isso. Você precisa de Jesus ou você vai para o inferno. Essa é a realidade. E se você não se arrepender do pecado e entender que Cristo é o Salvador, e confiar em Cristo, e seguir a Cristo, a realidade é que você passará uma eternidade longe de Deus, simplesmente remoendo a realidade da sua culpa. Um dia você estará perante Deus em juízo e terá que dar contas da sua vida ao seu Criador. Você está preparado? Sabe, certa vez uma senhora foi numa igreja cristã, uma igreja evangélica, e quis conversar com o pastor depois da reunião. E ela disse para o pastor: olha, eu tenho lido a Bíblia e eu preciso perguntar uma coisa. O quanto que eu preciso ser boa para chegar ao céu? Isso vem me preocupando muito. E o pastor disse: isso é uma pergunta muito fácil de responder. Ela disse: é mesmo? Então que bom. Quanto que eu preciso ser boa? E ele disse: você precisa ser perfeita. E ela respondeu assim: mas perfeita? Sim. Jesus disse: sede, portanto, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. É isso. E a mulher ficou assim, pensativa, e ela respondeu: eu acho que agora eu vou preocupar mais ainda. Não é o fim da história, depois eu volto nesse caso. Mas, sabe, realmente existem muitas pessoas que não conseguem perceber a importância da sua necessidade de um Salvador. As pessoas pensam que é como essa mulher disse: quanto eu preciso ser boa para ser salva? É como aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus então respondeu citando alguns mandamentos. Ele disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E o rapaz interrompe e diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Que ilusão! É sério que você acha isso? E esse jovem achava, até que Jesus colocou o dedo na ferida e mostrou que na realidade não era bem esse o caso da pessoa. Agora vamos pensar sobre isso. Uma pessoa assim, que está pensando: tá, o que eu faço de bom? E aí ele diz: eu acho que eu tenho sido bom o suficiente. Sabe o que essa pessoa está dizendo realmente? Essa pessoa está dizendo: eu não preciso de Jesus, eu estou bem, eu não mereço condenação eterna. E é o que o apóstolo Paulo aqui diz: se existe isso, se existe justiça mediante a lei, se existe obras que você pode fazer e te dão a salvação, você ganha a salvação pelo mérito, segue-se que Cristo morreu em vão. A lógica disso é: mas Jesus não precisava ter vindo aqui no mundo morrido por mim, não. Eu estava indo tranquilamente bem para o céu. Se ele veio e morreu, foi à toa. Por mim não precisava ter feito isso, não. Está vendo a loucura disso? Então o apóstolo Paulo está realmente nos mostrando que as pessoas precisam reconhecer: Jesus morreu na cruz por uma razão. Você precisa de um Salvador. E se você tivesse condições de se salvar, nunca teria sido assim. Você se lembra quando Jesus esteve no Getsemane, orando, momentos antes de ser preso, para então ser açoitado, escarnecido, e esmurrado, e crucificado, e morrer aquela morte agonizante na cruz? E como Jesus Cristo orou ao Pai e disse: Pai,
Se possível, que esse cálice passe de mim, sem que eu o beba, mas se não, faça-se a tua vontade. Agora pense seriamente sobre isso. Se houvesse outro caminho de salvação, e fosse possível que o ser humano fosse salvo, sem que Jesus Cristo morresse na cruz, Jesus Cristo teria ido até a cruz. O pai teria dito ao filho: não precisa não, mas vai assim mesmo. Era necessário, tão necessário que é a única forma. E antes que alguém se iluda, vamos refletir um pouco sobre a lei de Deus. O que diz a lei de Deus? O que ela implica para nós? A lei de Deus diz para não ter outros deuses acima de Deus, mas que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. Você pode dizer: tenho feito isso desde a minha mocidade? Ou já houve momentos em que você revelou um amor por Deus que não foi realmente o que deveria ser o seu amor por Deus? A Bíblia diz que nós não devemos fazer nem adorar imagens de escultura. Alguma vez você já adorou imagem de escultura? A Bíblia diz que nós não devemos ser irreverentes, devemos tratar com solenidade as coisas sagradas, como o nome de Deus, e nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Alguma vez você já foi irreverente e leviano com coisas sagradas? Você já tomou o nome de Deus em vão? A Bíblia diz que nós temos que separar tempo e santificar tempo para adorar a Deus de uma forma rotineira, semanal. Você já falhou em fazer isso? A Bíblia diz que devemos honrar nossos pais, não apenas obedecê-los, mas respeitá-los. Alguma vez você já falhou nesse sentido? A Bíblia diz que nós não devemos matar, e Jesus expande e diz: e nem mesmo ter ódio em nosso coração. Algum momento você já teve ódio? Algum momento você já teve um sentimento de que seria talvez até uma coisa legal se aquela pessoa morresse? Muita gente sente isso, muita gente que nunca comete assassinato e fica se dizendo: mas eu não tenho isso, esse tipo de coisa no meu coração. A Bíblia diz: não cometerás adultério, não adulterarás. E o Senhor Jesus Cristo nos diz que, na realidade, até mesmo quem olha uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Isso vale para homens, isso vale para mulheres. Alguma ocasião você já pecou nesse sentido? A realidade, irmãos, é que nós vivemos uma sociedade muito pecadora nessa questão, e as pessoas se enganam e dizem que está tudo bem. O apóstolo Paulo nos adverte não nos enganar. Ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, ele está falando de pecado sexual, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia nos diz que devemos ser honestos, nunca furtar, nunca agir de uma forma que seja desonesta. Você alguma vez já foi desonesto? Você já ficou com coisas ou com dinheiro que não era seu por direito? A Bíblia diz para não dar falso testemunho. Você alguma vez já enganou alguém? Você já se aproveitou de pessoas, ou para livrar você mesmo de responsabilidades ou de vergonha, você deu falso testemunho? Já usou de falsidade? A Bíblia diz que nós não devemos cobiçar aquilo que é do nosso próximo. E alguma vez você já pecou nesse sentido? Alguma vez você já teve inveja de outra pessoa? Já teve um sentimento de: eu queria que isso fosse meu, o que na verdade não é seu? Sabe, essas coisas são coisas muito graves, são coisas muito sérias, porque a Bíblia nos diz que Deus é um Deus que desaprova do pecado. O Apocalipse nos fala assim: quanto, porém, aos covardes, aqueles que não assumem a verdade de Deus e o Senhor Jesus Cristo, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os que não creem, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a Bíblia tem uma mensagem muito clara sobre isso.
Agora, eu sei que existem muitas pessoas por aí que estão camuflando essa verdade. Muitas pessoas que não estão transmitindo isso e estão, na verdade, tirando das pessoas essa imagem, que Deus seja dessa maneira. Existem muitos falsos profetas hoje no mundo que estão ensinando as pessoas uma visão de Deus, que é uma espécie de Deus que não manda ninguém para o inferno, que não condena as pessoas, um Deus que não tem esse rigor todo. As pessoas tratam como se não houvesse motivo de temer, mesmo que uma pessoa viva na dureza de um coração maligno, impenitente, não se arrepende. Tratam Deus como um Deus que é tão absolutamente amor, sem justiça, que por mais que um pecador seja rebelde contra a sua verdade, esse Deus terá que se derreter por esse pecador e nunca engrossar com ele. Um Deus que tolera tudo, que aprova tudo no final, e um Deus que não condena. Irmãos, esse Deus de qual as pessoas estão falando por aí hoje, ele não existe, ele não está no céu. Esse aí talvez o Deus da terra do nunca, mas não o Deus da Bíblia. A Bíblia nos mostra como é o verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus Cristo ensinou com clareza que Deus é um Deus que traz a condenação sobre as pessoas e que os impenitentes terão sim que pagar pelos seus pecados. Jesus Cristo se dirigiu a pessoas com essas palavras: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Esse é o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo diz no capítulo 2 de Romanos que, segundo a dureza do coração, as pessoas impenitentes acumulam contra si mesmas ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E a Bíblia retrata em Apocalipse capítulo 6 o que será esse dia da ira de qual Paulo fala em Romanos. O Apocalipse nos descreve a cena assim: pessoas clamaram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Agora, esse é o Deus real, esse é o Deus com quem nós estamos lidando, e é esse o Deus com quem nós teremos que lidar no dia do juízo. Então, pessoas que estão se iludindo de que as coisas não são dessa maneira, precisam urgentemente acordar, entender a verdade e parar de se iludir de que não é nada tão urgente assim se reconciliar com o Criador, se arrepender do pecado, abandonar o erro e se voltar a Jesus Cristo. O motivo pelo qual muitas tentativas de evangelizar fracassam é porque muitas vezes crentes com as melhores das intenções pregam o evangelho sem pregar a lei, falam do amor de Deus sem falar do juízo de Deus, e as pessoas estão ouvindo o amor de Deus e pensam assim: que bom, isso aí eu já sabia, Deus me ama, e por mais que eu seja uma pessoa desobediente, está tudo legal entre eu e Deus, porque Deus me ama. E as pessoas não estão entendendo essa realidade. Então, as pessoas precisam primeiramente entender a mensagem da palavra de Deus. Agora, uma pessoa pode dizer: sim, mas eu não quebro toda a lei de Deus, até que eu sou uma pessoa relativamente boa. Talvez você seja bom perante os padrões humanos, porque perante os padrões humanos você pode se sair até muito bem, mas diante do padrão de Deus, não. Diante do padrão de Deus, todos nós somos pecadores e todos nós somos indignos. Como diz Tiago: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E não é como se nós tropeçássemos em um só ponto da lei. A verdade é que nós tropeçamos em muitos. Você pode muito bem dizer: tem leis de Deus que eu não quebrei, mas também tem muitas que você quebrou, e eu também. E o que acontece se você está pendurado por cima de uma fogueira, segurando uma corrente, e nessa corrente, metade dos elos estão rompendo? Não adianta você dizer: tem vários elos que estão me segurando bem. A realidade é que você vai cair no fogo. E a realidade que Cristo nos mostra é que nós temos sim que ter um Salvador, porque nossas obras
não nos salvam. Paulo disse aos Gálatas, ainda mais adiante, no capítulo 3, verso 10, se você ainda está em Gálatas, se quiser abrir até lá, verso 10, ele disse assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso é uma sentença de maldição para todos nós, para toda a humanidade. E é justamente por isso que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. É justamente por este motivo que ninguém consegue ser salvo por obras. E, no entanto, ainda existem muitas pessoas que acham: eu vou para o céu, ou pelo menos não vou ser condenado para o inferno, porque eu sou uma pessoa boa, eu guardo a lei de Deus. Ninguém de nós guarda a lei de Deus. Em João, o Senhor Jesus Cristo censurou os judeus e disse assim: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Ninguém. Paulo, lidando com esses judaizantes que pregavam salvação pela lei, salvação por obras, ele falou dessa turma, ele disse o seguinte: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eles querem falar de guardar a lei para ser salvo, mas eles também não guardam a lei. Não existe quem guarda a lei. Então, se você entende a lei de Deus, uma mensagem certa, infalível, que você deve entender, é que a lei não serve para te salvar. O que a lei faz, ela te condena. Agora, sem a lei, sabe o que acontece? O ser humano vive tranquilamente condenado, sem saber que ele é condenado, sem perceber a sua maldade. Ele inventa seus próprios padrões e diz: o certo e errado é isso que eu faço. O padrão para Deus aceitar uma pessoa é esse que eu atinjo. E é assim que a pessoa se ilude. Então é por isso que Deus deu a lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento de pecado. É assim que nós entendemos essa realidade, é assim que nós enxergamos que todos nós somos, perante a lei de Deus, que é a lei mais sagrada do universo, criminosos. Essa é a realidade. Agora, então, o propósito da lei de Deus não é servir como um método de salvação. A Timóteo, o apóstolo Paulo alertou que havia pessoas que pretendiam passar por mestres da lei. Eles queriam ensinar a lei de Deus, queriam usar da Bíblia, ensinar a Bíblia. Só que Paulo diz: eles não compreendem nem as coisas, os assuntos dos quais eles fazem essas ousadas asseverações, e nem as coisas que eles estão dizendo. Eles não fazem ideia da realidade e estão aí tentando falar essas coisas. Então o apóstolo Paulo explica, ele diz: olha, a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para pessoas que transgridem, para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, e ímpios e profanos, e ele dá uma lista inteira. A realidade é que a lei serve nesse sentido. A lei é como um espelho para uma pessoa que está toda imunda e não sabe disso. O rosto dela todo encardido, todo sujo, todo coberto de sujeira. E ela, daqui olhando para fora, achando que o rosto dela está limpo. Aí ela chega perante o espelho e vê toda aquela sujeira. E ela se enxerga e descobre como ela está. E ela descobre que o seu coração está imundo. Esse é o propósito da lei. Então eu te faço uma pergunta: você já foi algum dia perdido? Eu não estou perguntando se você já foi salvo, estou perguntando se você já foi perdido. Porque a realidade é que enquanto uma pessoa não se viu como perdida, ela não vai correr a Cristo para ser salva. Nós temos um hino que cantamos de vez em quando, capta essa mensagem de uma forma maravilhosa. Mas um dia vi meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Sabe, é essa a função da lei. A lei serve para acordar uma pessoa à sua necessidade. Agostinho tem uma frase muito
interessante sobre isso. Ele falou o seguinte, escreveu, né? Agostinho escreveu: ao tentarmos cumprir as coisas que a lei ordena, percebemos nossa incapacidade debaixo da lei e aprendemos a implorar por graça. É isso. Por que Deus deu a lei? Ele deu a lei para usar da lei para nos conduzir a Cristo. Mas graças a Deus, não existe só a lei, existe também boas notícias. A palavra evangelho, que significa boas notícias, significa isso, que existe uma notícia boa que Deus nos dá. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E em todas as religiões do mundo, a mensagem é a mesma: seja bom o suficiente, alcance a sua própria salvação, pene o suficiente pelo que você fez de errado, você chega lá. E isso não é boas notícias. Na verdade, isso não é uma mensagem de salvação. Na verdade, isso é uma mensagem que é uma rua sem saída, é um poço no qual uma pessoa se atola, do qual a pessoa nunca sai. As boas novas, a mensagem do Evangelho, é a mensagem que diz que Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores indignos. E Jesus Cristo, crucificado, disse: está consumado. Ele levou a nossa culpa e Ele pagou pelos nossos pecados. E a realidade é que a Bíblia não ensina a graça em termos de impenitentes ganham a salvação. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus continua sobre essa pessoa. A Bíblia também não ensina salvação sem pagamento. Salvação que diz: não é necessário que o seu pecado seja expiado. Não, a Bíblia reconhece que pecado é coisa séria, justiça precisa ser administrada e o castigo tem que ser real. Sabe, as pessoas, no fundo, sabem que elas merecem sofrer por seus erros. É por isso que nas religiões ao redor do mundo existe uma ênfase nisso. É por isso, por exemplo, que os hindus pensam em termos de karma. Você tem que sofrer, você merece isso. É porque qualquer pessoa com um pingo de consciência sabe que ele é digno de sofrer. É por isso que pessoas acreditam em coisas como punindo a mim mesmo, chicoteando a mim mesmo, fazendo qualquer coisa assim, quem sabe Deus me aceita. É por isso que pessoas pensam, quem sabe, se eu ficar algum tempo num purgatório. Mas não é dessa maneira. A Bíblia nos mostra que quem sofre por nós, quando somos salvos, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele então toma o nosso pecado e sofre em nosso lugar. E quando o apóstolo Paulo diz que nós sabemos que não somos justificados por obras da lei, por isso nós confiamos em Jesus, ele está dizendo exatamente isso. Sim, eu sei, eu sou pecador, eu sou perverso, e meus pecados precisam ser punidos, mas eu encontro na cruz a solução do meu pecado. Eu encontro em Jesus Cristo um Salvador que me ama e se entregou por mim, e pagou pelos meus pecados, e eu confio nele para me salvar. A salvação é custosa, ela não é barata, mas o Senhor Jesus Cristo toma esse castigo. O Senhor Jesus Cristo faz o que tem que ser feito para que nossa dívida seja paga em sua totalidade. E agora, Ele nos chama a crer e a aceitar. E isso é boas novas. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, essas palavras tão maravilhosas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. No final das contas, você terá que fazer uma escolha. Se você quer a salvação, em quem você vai confiar como Salvador? Você tem duas alternativas no final das contas. Você pode acreditar em você mesmo. Eu chegarei lá, eu mereço, as minhas obras, a minha dignidade, a minha conduta. Deus vai olhar isso aí e vai dizer que está tudo bem, e confiar em você mesmo e rejeitar Jesus e dizer:
não, Jesus morreu em vão. Ou você terá que dizer, não, as minhas obras não. Ai de mim se eu depender das minhas obras. Ai de mim se Deus me der o que eu mereço. Não me dá o que eu mereço não, Deus, me dê Jesus Cristo, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a lei tem essa função. Eu acho que é muito importante refletir sobre isso quando estamos falando sobre a lei de Deus. Estamos falando sobre o livro de Números nas reuniões aqui na noite. Estamos falando sobre como Deus é um Deus justo, um Deus que na verdade é um Deus que pune. Essa realidade toda da lei, você vê. Você verá também nos livros de Moisés os padrões de Deus, aquilo que ele nos ordena. É muito importante destacar que a mensagem da Bíblia é que sim, Deus é justo, e sim, Ele é santo, e nós não somos, mas existe sempre um Salvador que é Jesus Cristo. Então, por que Deus nos deu a lei? Primeiramente, para nos conduzir a Cristo, para nos levar a desesperar de acreditar em nossa própria justiça, renunciar à nossa justiça e encontrar um Salvador suficiente em Cristo. Mas uma vez que uma pessoa confia em Jesus Cristo, ela descobre uma outra função da lei. E é interessante que o apóstolo Paulo também, em nossa passagem, faz alusão a justamente essa realidade, no capítulo 2 de Gálatas, quando ele fala sobre o fato que quando nós somos justificados em Cristo, nós somos pecadores, então dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado, e ele está olhando da perspectiva que diz, então isso significa que nós temos uma realidade que nós então somos pecadores, e Cristo nos dá salvação, e aí fica por isso mesmo, e nós continuamos no pecado, então é isso, Jesus veio aqui para dar uma carta branca para o pecador, para dizer, peca à vontade, deixa que eu pago a sua conta, e manda brasa no pecado, é isso? Deus agora é um cúmplice do pecado? Não, de forma nenhuma. Na realidade, a coisa é totalmente diferente do que isso, e como o apóstolo Paulo diz, nós não voltamos a edificar aquilo que nós destruímos. O apóstolo Paulo está reconhecendo aqui uma realidade muito profunda. Quando uma pessoa encontra em Jesus Cristo o Salvador, e essa pessoa crê em Jesus Cristo, e recebe o perdão de seus pecados, e sabe que agora Jesus me aceita, e é por graça, nada que eu fiz poderia merecer, é uma coisa tão inatingível a mim, e no entanto, uma coisa tão preciosa, uma coisa que eu poderia aspirar e nunca chegar lá, e Jesus me dá como presente. O que essa pessoa sente? O que essa pessoa faz? Uma pessoa que realmente confia em Jesus Cristo, encontra em Jesus Cristo essa graça e essa salvação, tem uma experiência revolucionária no seu coração. O Senhor Jesus Cristo retratou isso da seguinte forma, veja comigo em Lucas capítulo 7, eu quero ler essa passagem, porque é uma passagem muito profunda, que nos mostra, a salvação é pela fé, é mediante a fé, a pessoa não faz nada, na verdade, ao entender quem Jesus é, e a sua fé sendo puxada por Deus a depositar-se totalmente em Jesus Cristo, de modo que ela nunca mais confia em si mesma, e entendendo, e no entanto Jesus me aceita e me ama e me perdoa, a revolução que isso produz na vida de uma pessoa que tem essa experiência muito profunda. Veja em Lucas capítulo 7, o verso 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, pensou na sua cabeça, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. O homem pensou e Jesus respondeu aos seus pensamentos. Imagina o choque, né? Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Mestre, né? Acabou de concluir que Jesus não era de Deus, mas chama Jesus de mestre.
Verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Que situação! Pense um pouco sobre isso. Como deveria ter sido o tratamento que Jesus receberia chegando na casa de qualquer um de nós? Não seria o caso de a gente se colocar diante dos pés dele e agradecer, e querer abraçar, e querer, de toda forma concebível, expressar enorme gratidão? Não seria isso? Esse fariseu nada entendendo disso aí. Ali está um fariseu que na sua mente: eu não preciso de Jesus, estou muito bem, sou uma pessoa boa, é isso. Mas Jesus Cristo diz no verso 47, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa até pecados, que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora veja que mensagem, irmãos. Jesus Cristo afirma para essa mulher, e o que ela precisava? Ela não precisava de cura, ela não precisava de uma solução para problemas de outra natureza, problemas financeiros. Não era isso que ela precisava. Ela precisava de salvação. É aquilo de que todos nós precisamos. Mas ela teve salvação. Jesus disse para essa mulher: a tua fé te salvou. Salvação, justificação, mediante a fé, nos lábios do Senhor Jesus Cristo, o ensino dele. O seu amor e gratidão transbordaram desta forma, porque ela sabia que Jesus havia lhe perdoado, ela sabia que Jesus havia lhe aceito. E quando uma pessoa é salva, não existe outra reação que não seja essa. Quando uma pessoa entende: Jesus Cristo me perdoou e ele me perdoou muito, essa pessoa sabe o que ela tem? Muita gratidão e muito amor. E esse amor revoluciona a vida de uma pessoa. O que significa ser uma pessoa que ama a Jesus? Jesus definiu. João capítulo 14: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a definição de amar a Jesus é muito clara. A pessoa a quem Deus perdoa muito, ama muito. A pessoa que é salva, obedece os mandamentos de Jesus com todas as suas forças e almeja ser muito melhor do que consegue. Mas o sonho dessa pessoa é agradar a Deus de todas as formas. E a pessoa sabe e percebe, se está na lei de Deus. Claro que a lei de Deus reflete a vontade de Deus. Deus não ia colocar na lei de Deus coisas que são contrárias à sua vontade. Então a lei de Deus, eu descobri uma outra função para a lei de Deus. Ali está o caminho, é ali o modo que eu posso fazer as coisas que agradam a Deus, é ali como eu posso viver. Isso será então o meu guia. E o que é a atitude de uma pessoa então que é salva e perdoada por Cristo? Salmo 119: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Amo os teus mandamentos mais que o ouro, mais do que o ouro refinado. E tudo isso porque flui da gratidão e do amor daquela pessoa que recebe a salvação em Jesus Cristo. A pessoa que é salva em Jesus sabe que a salvação é uma coisa grandiosa, maravilhosa, totalmente inalcançável a ela. E a gratidão que isso produz no coração da pessoa que teve o seu entendimento aberto a essas verdades é uma gratidão e um amor muito profundo. Dessa forma, irmãos, a lei de Deus
serve para aquele que já encontrou Jesus Cristo como seu Salvador, como guia, como padrão de conduta. E essa é uma função maravilhosa e linda da lei. Quando o pecador se vê salvo e perdoado por Deus, ele é movido por sua gratidão a amar também a lei de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Irmãos, para que uma pessoa escape da condenação eterna, ela tem que chegar ao ponto em que se desespera de acreditar em sua própria justiça e se lança em Cristo como sua única esperança de salvação. Mas uma vez que uma pessoa chega a entender que a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus nos dá perdão, e perdão absoluto, e perdão graciosa, essa pessoa procura por todos os meios demonstrar essa gratidão e viver para Deus. Por isso, fé produz obras, boas obras, e muitas boas obras. E ninguém faz mais boas obras do que aquela pessoa que não confia em suas obras, mas confia em Jesus. Não existe uma pessoa por aí que está fazendo boas obras na tentativa de ganhar salvação, que consegue amar a Deus tanto quanto uma pessoa que entendeu: Jesus Cristo me deu o perdão. Então ela nunca será à altura. Lutero disse algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de ler. Fé é um constante e incessante olhar que fixa os olhos em Cristo. Lembra o que falamos semana passada? Olhai para Cristo, olhe e veja Jesus e seja salvo. Fé é um constante e incessante olhar que fixa os olhos em Cristo e em mais nada além de Cristo. Aquele que venceu o pecado e a morte, Jesus. Aquele que nos dá a sua própria justiça, nos dá a sua salvação e nos dá a vida eterna. Fé é o sim do coração. Fé é a convicção na qual uma pessoa aposta a sua alma. Fé é a confiança viva e ousada na graça de Deus, que está tão certa do perdão e do favor de Deus, que arriscaria morrer 1000 vezes confiando só em Jesus. Não menospreze a fé. A fé é a obra que de todas as obras é, ao mesmo tempo, a obra mais excelente e a mais difícil. Por instrumentalidade da fé. Fé somente é que você será salvo, mas lembre-se de que ela é uma obra de Deus e não uma obra humana. Fé é a obra de Deus em nós que nos transforma e nos dá vida espiritual da parte de Deus. A fé não consegue evitar fazer boas obras constantemente. A fé não pausa para perguntar se boas obras deveriam ser feitas ou não. Não. Antes que alguém consiga indagar, a fé já se apressou em fazer boas obras e continua a fazer boas obras sem cessar. Qualquer pessoa que não busca fazer boas obras desta forma é um incrédulo. Sabe, existem pessoas que dizem por aí: Lutero ensinou justificação pela fé e os protestantes ensinam justificação pela fé. Os protestantes são contra as boas obras. Nada disso. Uma pessoa que diz isso nunca leu, nunca ouviu o que na verdade os protestantes estão dizendo. Se você ler Lutero, você terá muitas fartas refeições da mensagem da graça, sem nunca esquecer da revolução, transformação que a fé faz na vida de uma pessoa. Fé produz obras. Obras não salvam. Justificação é pela fé somente, mas as obras vêm da fé. Outra frase de Lutero. Lutero disse: é impossível separar a fé das obras, assim como é impossível separar luz e calor do fogo. Já viu um fogo sem calor? Pois é, não existe. Também não existe fé que não produz obras. Não existe fé que não produza obras. A lei de Deus, irmãos, é o que Deus usa para nos quebrantar e nos mostrar nossa necessidade de Jesus. É também a forma pela qual Deus norteia nossas vidas, uma vez salvos, para que sejamos agradáveis a Ele. E assim se empenham aqueles que são salvos. Como disse o apóstolo João, assim mesmo se purifica
todo aquele que tem essa esperança. Que Deus possa fazer essas verdades tornarem mais claras em nossas vidas. Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração.